Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado. No capítulo 15, o Sermão do Monte volta ao reduto de Zaira. Na terceira parte do texto, as luzes do palco foram se apagando, mas permaneci sentado. A figura majestosa de Jesus continuava a cintilar diante dos meus olhos, principalmente no momento em que ele orou o Pai Nosso, algo muito difícil de grafar no papel. Irmão, vamos embora, Fernando espera por nós, disse Karina, tocando meu braço. Levantei-me, seguindo-a. Gostou da aula? Perguntou. Aula? O que recebemos foi um banho de amor. Retroceder no tempo e presenciar os fatos de ontem é uma bênção que somente essa casa oferece. Ínfimas criaturas como nós. Tremi de emoção vendo o Monte das Bem-aventuranças, o lago de Genesaré, a praia de Cafarnaum, enfim, senti-me um discípulo de Jesus. Como eu gostaria de narrar o significado de cada versículo desse enorme poema. Talvez um dia eu tenha condição de fazê-lo. Fomos até o alojamento 9, onde Fernando se encontrava, vestido com as mesmas roupas. Ainda nessa roupa? Perguntei intrigado. Claro, pode me dizer onde encontro outra? Difícil, já me foi reencontrar esta. Tem razão. É algo ainda muito difícil de ser analisado por um recém-chegado. O legário, que lá já se encontrava, convidou Fernando para ir até o departamento de trabalho. Ele me pareceu bem confiante, porém, quando lá chegamos, ele não queria entrar para a entrevista. Mas assim mesmo foi. Ao voltar, carregava um uniforme de trabalho e tinha nos olhos imensa tristeza. Sentou-se em uma cadeira e chorou copiosamente. Em respeito a esse momento de desabafo, eu, Olegário, Sara, Samita e Hilário permanecemos calados. Depois, Fernando levantou-se e informando-nos. Mandaram-me para uma zona de sofrimento. Eu sou Fernando, tenho doutorado, sou culto e me mandaram plantar capim. Ainda bem que é capim, com tanto orgulho devia plantar pedra, retruquei. Desculpem, mas estou deveras revoltado. Vamos ao Vale Lilás, Fernando, onde muitos nos esperam, interveio Olegário. Começou a ir para Fernando a caminhada no ladaçal do umbral. Bastante assustado, não saía do meu lado e do lado de Olegário. À medida que avançávamos, parecia-nos que tudo ia ficando mais difícil, até que avistamos um morro que nos pareceu mais seguro. Quando o atingimos, sentimos como se tivéssemos saído do inferno e chegado ao céu. No pico do morro, os fluidos eram tão benéficos que nos sentíamos reconfortados. Não resisti. Deitei-me, olhando para cima, meditando numa boa. O legário chamou-me à realidade. Luiz, vamos orar para descermos ao Vale Lilás. Que? Vamos descer agora naquele buraco escuro? Sim, Luiz, é lá que Fernando vai trabalhar. Bati no ombro de Fernando. Você merece, amigo. Bom trabalho e até mais ver. Virei as costas para ele como se fosse voltar para casa e de repente me vi embaraçado numas teias parecidas como as de aranha, porém pegajosas, gosmentas. Gritei, sendo socorrido por Olegário e Salete. Falei zangado. A gente nem pode brincar, vocês levam tudo a sério. Estamos em uma zona de tanto padecimento que não vejo graça alguma, disse Salete. Karina e Sara tudo faziam para conter o riso. Cutuquei-as, engraçadinhas. Jogo vocês lá embaixo. Salete e Olegário nos levaram à pequena cabana onde encontramos Tomás, Jerônimo e Baruque, que nos receberam com carinho e nos ministraram passes reconfortantes. É verdade que estava fugindo? Inquiriu Baruque, olhando para mim. Não, veja só, eu fugir? Estava brincando. Jerônimo espantou-se. Brincando? Sim, falou Salete. O Luiz é um jovem feliz e quando a situação vai ficando séria, ele nos livra da tensão com algumas brincadeiras. Eles não entenderam, mas segurei o braço da doutora e lhe dei 1000 beijos. Ela sorriu, acariciando-me os cabelos. Aqueles amigos nos ofereceram um mais moderno tratamento de equilíbrio. Passamos uns 2 dias energizando os centros de força, reequilibrando o espírito e aprendendo alguma coisa sobre aquele lindo lugar, cujas flores do campo davam-nos boas-vindas. Aqui tem um desenho, né, da palmeira, flores e o abismo, o local onde eles estavam. Aqui, ó. Dá para ver, gente? Palmeira, flores e abismo aqui embaixo.
que eu perdi a página. Aqui. Já estava mais ou menos cientes do trabalho que iríamos realizar. Fernando raramente falava, parecia assustado. Olhou com o seu uniforme de operário. O milionário terreno ali estava pobre, sem suas belas vestes, carros e avião. Era um filho de Deus igual a muitos outros. Aproximei-me para descontraí-lo. Como está? Um pouco assustado. Sabe, Luiz, fui um empresário bem-sucedido. Jamais me imaginei em uma situação como esta. A morte para mim era o fim de tudo. Agora aqui estou. Vou enfrentar um emprego e nem sei o que me espera. Apenas lhe sorri. A descida era áspera e difícil, o odor insuportável. Estávamos chegando ao vale, podíamos visualizar casas muito estranhas, todas pintadas de vermelho e lilás, e as ruas repletas de espíritos, homens e mulheres, de aspectos nada tranquilo. O que eles fazem? Perguntou Fernando, cheio de curiosidade. Nada. Vivem na orgia, são homens e mulheres que fizeram do sexo um comércio sujo e hoje tentam fazer o mesmo aqui. As mulheres correram para nos abraçar, mas nossos guias nos protegeram com cuidado. Passamos a praça, alcançando o alojamento, onde fomos recebidos por Eliette, Sabrina e Geraldo. Era uma construção semelhante a um centro espírita. Observamos que suas paredes eram de um material diferente e isolante. Qual o trabalho de vocês aqui? Perguntei a Eliette. Prestamos ajuda aos doentes. Eles aceitam ajuda? Sim, quando nos procuram, encaminhamos-los ao posto de socorro. Sabrina nos levou ao subsolo, onde em umas 20 camas encontramos homens e mulheres no estado precário. E, encolhidos nos leitos, cobriam as cabeças como que quisessem esconder-se de nós. O legário aplicou passes em todos eles e ali ficou com Salete e Sabrina, enquanto nós voltamos ao salão. Você é o novo ajudante? Indagou Eliette a Fernando. Sim, senhora, falou aproximando-se, beijando-lhe a mão. Pensei, coitado, não sabe o que o espera. Posso saber, senhora, qual será meu trabalho? Perguntou-lhe Fernando. Sim, logo virão os outros e você vai juntar-se a eles. O que fazem? Perguntei. Dão ronda na cidade, quando existe alguém perdido, pedindo socorro, trazem para cá. E aquela gente não tenta entrar aqui? Não, aqui é uma casa de Deus, cujas portas e janelas estão guardadas como guardados estão os seus filhos, nas chagas de Jesus. Voltei-me para quem falara e me defrontei com um velhinho muito simpático, que nos cumprimentou amavelmente. Irmão Geraldo, este é Fernando, disse Eliette. Sim, seja bem-vindo. Enquanto isso, chegou a caravana com os guardas Hugo e Tibúrcio, trazendo 2 moças e um homem com as roupas rasgadas e pele cheia de herpes. Mas nós seguimos com Fernando e o irmão Geraldo até a cidade de Lilás. À medida que ganhávamos as ruas, notávamos que aquelas mulheres não desejavam ver o Frei, ignoravam sua presença, mas o respeitavam. De súbito, de uma das casas saiu uma mocinha de uns 15 anos. Parou à nossa frente, cumprimentando Frei Geraldo, mas se enfureceu quando viu Fernando. Você é aqui, seu bandido, como o esperei. Você é a causa de toda a minha vergonha e o meu fracasso. Não a conheço, senhorita, esclareceu em resposta. Ele, tão polido, era agredido por aquela mulher. Os guardas a afastaram, mas sua voz ficou presente. Perguntei a Frei Geraldo. De que morreu? De overdose. Bonita, moça? Sim, muito bonita. Sua beleza, justamente, foi o seu martírio. O Frei virou-se para Fernando e indagou. Irmão, sabe agora por que veio até aqui? Sim, senhor, respondeu humildemente. O irmão, por se julgar rico, achava-se no direito de brincar com o sentimento das suas operárias. A Cenira foi uma das suas vítimas, por isso o irmão aqui se encontra, para tirá-la daqui. Ele ainda tem outras conhecidas nesse lugar, Frei? Sim, Fernando era um colecionador de carros, aviões e mulheres. Só aqui se encontram 5. 5? E olhei para Fernando. Que trabalho, amigo, você vai ter. Espero que não se traia. Ele não terá tempo para errar, porque nesse vale trabalhamos muito por muitos, replicou o Frei. São considerados doentes? Sim, muito doentes. E aqui estão confinados as mais perigosas mulheres, aquelas que levaram a desgraça, o desespero e as lágrimas aos lares, e também muitas que foram vítimas de uma sociedade materialista. Vimos meninas aparentando os 12 ou 13 anos. Que tristeza! Eram verdadeiros vampiros, fitando-nos com deboche, com um olhar de mulher sem dignidade. O Frei continuou mostrando-nos o vale. Enquanto isso, eu pensava,
Como o homem paga caro por algumas horas de prazer da carne. Ninguém pode imaginar o que vimos. Frei Geraldo passava por aqueles pares como se não os notasse. Era um médico de almas e não um ser imperfeito que julga o seu próximo. Fernando, contudo, era a figura do desespero. Tive pena e pedi ao legário para que ele voltasse conosco. Quem planta a dor tenha de transformá-la em bênção, foi a resposta. Para ele vai ser difícil, mas quando desejamos servir a Deus, tudo se torna mais fácil. E assim, varamos aquela zona de trevas onde o Frei Geraldo era mais um apóstolo de Cristo levando a luz à escuridão. Os gritos eram terríveis, formas diabólicas apareciam, rostos deformados, expressões animalescas, ora a paisagem era escura, ora uma luz estranha avermelhada, surgia varando a atmosfera esfumaçada. Nessas ruas, as figuras humanas, se assim podem dizer, blasfemavam umas contra as outras, quando não estavam se beijando e fazendo sexo. Desejava ajudar alguns, que levavam a pior, mas o Frei não parou para prestar qualquer socorro. Era um mundo da dor. O que está sentindo? Perguntei a Fernando. Estou apavorado. Nunca imaginei pudesse existir algo semelhante. Diante de nós, algumas mulheres e homens disputavam entre tapas um pouco de lama, como se estivessem mortos de sede e fome. Nem nos percebiam a presença. Caminhamos entre aqueles seres tão sofridos até chegarmos a uma pequena barraca onde 4 irmãos nos aguardavam. Frei Geraldo nos apresentou e imediatamente fomos abrigados na barraca. Ficamos sabendo que aqueles 4 irmãos prestavam auxílio no vale. Se alguém desejasse ser socorrido, eles os retiravam dali. Então aqui vai ficar para amanhã. Olha só, gente, como é que são as coisas, né? Fernando era um cara muito materialista, tinha uma casa, vocês lembram, né? Quando a gente estudou o capítulo, no início do capítulo, um cara que tinha boas condições de vida, sua casa era toda completa, tinha área de tênis, sauna, tinha piscina, ele tinha tudo que uma pessoa fica lutando a vida inteira para materialmente conquistar, ele tinha. Ele tinha todos os bens materiais, só que com isso foi crescendo seu orgulho. Era uma pessoa que visava apenas aquilo que ele via, aquilo que ele podia apalpar. Então o espírito dele foi ficando para trás, ele não desenvolveu essa parte da responsabilidade da reforma íntima. E com isso ele se achava o máximo, já que ele tem o poder na mão, o dinheiro na mão e gasta como quer, ele também era um verdadeiro conquistador de mulheres. Aí como o próprio Luiz cita, né? Ele era colecionador de carro, de avião e de mulheres. Quando você é materialista e utiliza as coisas materiais exacerbadamente, sem nenhum tipo de disciplina, sem nenhum tipo de pudor, já é um erro, porque o teu espírito realmente está ficando guardadinho de lado, você não está desenvolvendo esse lado espiritual. O lado espiritual ele tem que caminhar junto com a matéria e vice-versa. A matéria é utilizada para que a gente possa evoluir e não o contrário, né? Nós não usamos o espírito para evoluir a matéria. A matéria vai ficar aqui, não faz sentido a gente se preocupar tanto com a evolução material, com o ter, mas a gente tem que se preocupar com o ser. Já que Fernando sucumbiu nessa questão do ter, ele acabou sucumbindo justamente também com o mais essencial, que é o ser. E ele lidou com essa situação de poder para conquistar pessoas, para iludir pessoas, para chegar ao ponto dessas pessoas desequilibrarem e fazerem atos impensados, como overdose, utilização de drogas, depressão. E se vocês forem ver ao seu redor, quantos Fernandos não tem por aí? E eu não digo só do lado do homem, não. Fernando que eu falo, mulheres, né? Que se iludem com a sua beleza, que se iludem com o seu poder de aquisição de bens, que se iludem com o seu poder de status, que se iludem com o seu poder de grau de instrução, de certificados, de inteligência.
aquelas pessoas que vivem em viagem, que dizem que tem muita cultura, pessoas que vão enchendo o seu ego e que utilizam dessa autoestima super elevada para rebaixar o seu próximo. Nós estamos aqui justamente para fazer o serviço contrário. Nós estamos numa experiência física justamente para pedir desculpa a quem nós tivemos problemas no passado. Tem pessoas muito difíceis em nossa volta, que a gente fala assim, eu não quero ficar perto dessa pessoa, essa pessoa só me maltrata. Por que será que essa pessoa só te maltrata? Por que essa pessoa só quer o teu mal, tem inveja de você, tem rancor de você, ou te menospreza? Existe um sentido desses sentimentos gratuitos, né? Ninguém atravessa o caminho do outro à toa. Ou a gente tem aquilo ali como uma experiência, uma questão de você evoluir através daquela pessoa, porque ela tem algo a acrescentar na sua vida, ou ela está te trazendo algumas lições e que você precisa aprender, algumas dívidas que você precisa ressarcir. Por isso que Jesus dizia, vai lá e perdoa, pede perdão ao seu inimigo quantas vezes for necessário. Aquela história dos 70 vezes 7 é eterno, não é fazer o cálculo lá, dá 240 pedido de perdão, não, é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. É 1000 vezes o perdão? Não, é muito mais. É perdão sempre. É pedir perdão sempre. Nós erramos em várias encarnações. Eu estou lendo um livro sobre Francisco de Assis, que é o espírito Miramês, né? Que ditou através de João Nunes Maia. E aqui a gente vê que os nossos erros kármicos, eles são graves, gravíssimos, né? Desde a era primitiva, passando pelo tempo de Jesus, na Idade Média, então, quantos de nós não estávamos ali envolvidos com aquele clero, com aquela situação de trevas, né? Quantas coisas ruins nós já fizemos, as cruzadas, as mortes, as conquistas por terreno, a ânsia de você ter o que é do outro, de você se gabar porque conquistou o que era do outro, tomou o que era do outro, né? As orgias na era de Roma, a selvageria de você ser um cara, como é que fala? Canibal, né? De você matar o teu próximo para comer a carne dele. Então, já pensou quantas coisas a gente já passou na nossa história? Porque nós não somos seres criados nessa encarnação. A Patrícia já veio desse jeito aqui e pronto. Não, a Patrícia já passou por várias situações. Eu já fui lá da era que eu matei alguém e comi a carne da pessoa. Depois disso, eu fui passando por outras faixas, por outras situações que não eram menos gritantes de violência, não. Então, nós já fomos assim tão bicho ruim que hoje, quando a gente tem uma oportunidade de esclarecimento, quando a gente tem uma oportunidade de entendimento, nós temos que pegar isso daí com unhas e dentes e falar, meu Deus, agora eu preciso mudar, agora eu preciso dar um salto na minha evolução, para que eu não cometa erros igual o do passado, para que eu seja mais humilde, para que eu seja uma pessoa mais do bem, que eu pratique situações que façam bem às pessoas, que eu pratique situações que façam bem ao meu espírito. Aquilo que eu tenho, que eu posso dividir com meu irmão, Senhor, me orienta para que eu dê para quem aquela pessoa que realmente necessita. Tem gente que vai lá e dá uma quantia de dinheiro para uma ONG que já recebe dinheiro de governo, que já é bem assistida por outras pessoas, que já tem recursos. Não tem validade nenhuma você fazer isso, dar dinheiro só por dar. Eu não gosto de fazer, eu particularmente, Patrícia, eu não gosto de ficar fazendo ações em relação a pessoas com dinheiro. Eu prefiro dar uma palavra, eu prefiro dar um apoio, eu prefiro achar condições de que a pessoa vá buscar a solução para o seu problema. Sabe, quando você dá luz na vida de alguém, a pessoa fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Então, eu fico mais feliz quando eu vejo o outro progredindo por conta dele mesmo, mas porque eu indiquei um certo caminho, sabe? Eu acho que a espiritualidade, ela faz isso com a gente o tempo todo. Ela quer que a gente tenha mérito diante das nossas conquistas. Agora, você dá um negócio prontinho para o outro, eu não sei até onde isso, né, essa questão
de você ser muito paternal, maternal diante de algumas situações. Eu acredito assim, por exemplo, a pessoa não tem condições de comprar um equipamento ou de fazer um tratamento que ela necessita para sua recuperação, e aí naquele momento pontual você dá o dinheiro para ela fazer o primeiro passo, para ela dar o início à sua transformação. Aí tudo bem, mas a gente ir lá e fazer tudo, aí eu não acho legal. As propostas dos governos que são corruptos geralmente são esse negócio de ser paternal, né? Então é bolsa disso, bolsa daquilo, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Então começa a dar um monte de direito para as pessoas e as pessoas começam a crescer dentro de si, acreditando que tudo aquilo que eles estão recebendo é algo meritoso e não é. Né? Qual é o mérito da pessoa estar dentro de casa, tá lá, seguro-desemprego, a pessoa recebe 3 meses, ela perdeu o emprego dela, 3 meses ela recebe seguro-desemprego. Tá bom, em 3 meses a pessoa não vai arrumar outro emprego? Pelo amor de Deus, são 90 dias. Então já tem um tempinho bom aí para ela sair procurando outra coisa. Aí, não, ela não conseguiu o emprego, então deu um Bolsa Família para 6 meses. Ou seja, você vai estendendo as condições daquela pessoa e ela se acomodar. Vai chegar um momento que ela fala assim, eu consigo renovar minha Bolsa Família lá, então para que eu vou querer procurar emprego? Aí entra no comodismo, na estagnação e a pessoa não evolui. Então nós vemos que a maioria dos governos mais corruptos, eles estão voltados a esse paternalismo. Não é errado ajudar, o errado é dar continuidade constante nessa ajuda que acomoda o ser humano. Então, assim como nós prejudicamos pessoas com malícia, com maldade, com interesse próprio, nós também prejudicamos quando existe essa ajuda, né, constante, com intenções de colocar no cabresto a pessoa, né? Então, tem tantas formas, tantos jeitos de você prejudicar alguém, e assim como tem jeito de prejudicar pessoas, também tem jeito de fazer o bem, mas fazer o bem de uma forma equilibrada, de uma forma correta, de uma forma bem intencionada. E nós às vezes erramos os caminhos porque é muito tênue essa linha entre o bem e o mal. Geralmente a gente acha que está apaixonado por alguém, já vai lá e se entrega àquela pessoa. E a gente não está apaixonado por coisa nenhuma. A gente vai entrar numa situação de conquista. Agora eu conquistei, pronto, já cansei, vou terminar. E a pessoa que se dane, ela que recomece a vida dela. Nós não somos sinceros aos nossos desejos. Nós não somos sinceros às nossas entregas. E isso mexe com a vida de pessoas. E a gente não tem a responsabilidade adequada para poder entender o quanto a gente pode amenizar o sofrimento de alguém ou ferir alguém. É uma linha muito tênue, muito sutil entre o ferir e o não ferir, né? O enganar e o se fazer enganado. Então a gente tem que ter muita maturidade antes de se envolver com pessoas. A promiscuidade, ela existe em tudo e qualquer lugar, mas principalmente nesses lugares mais trevosos. E esses espíritos dos lugares mais trevosos, de quando em quando, eles sintonizam com as nossas energias de encarnado e eles se juntam a nós, possibilitando ainda mais essa continuidade na promiscuidade, que para nós, eu converso com um monte de pessoas e às vezes eu falo com pessoas que dizem para mim assim, é natural você sair com pessoas, você não se envolver com pessoas, né? O que é da carne é da carne. Mas 1 minuto de prazer, sem amor, sem sintonia, sem nenhum envolvimento de verdade, ele pode gerar frutos de obsessões para uma vida inteira. Aonde quer que eu vá, eu vou encontrar aquele espírito que sintonizou com a minha energia de um momento de sexo. Só que a gente não consegue ter essa ideia ainda, porque muitos de nós só acreditam naquilo que vê. Né? O momento de sexo, eu vejo muita gente defendendo a questão do sexo como se fosse o ato de você comer arroz e feijão. Né? O seu corpo precisa de arroz e feijão, então o sexo faz parte dessa alimentação do corpo. É um desejo que você tem do próprio corpo e que tem que ser realizado, senão você vai ficar doente. Eu vejo muita gente defendendo isso. E eu não concordo,
porque eu mesmo passei mais parte do meu tempo sozinha do que com alguém. E não é bem assim que a coisa funciona. Pelo menos a experiência que eu só tenho desejo se eu gostar da pessoa. Se eu quiser ter a pessoa nos meus braços, próxima de mim. Não consigo sentir desejo à torto e direito, sozinha, não faz diferença nenhuma isso para mim. E se eu ver pessoas, eu não sou uma pessoa doente, que todo mundo para mim serve. Não. Então, eu acho que assim como eu tenho esse discernimento da questão sexual ser algo prazeroso e de sentimento, de uma liga mais forte, eu creio que todo mundo é capaz de chegar a esse ponto. E ainda que eu esteja atrasada, e estou muito atrasada, né? Porque tem pessoas que não precisam mais do sexo, inclusive as encarnadas atualmente. Não que é padre, é freira, não, tem pessoas que são tranquilas, que emanam energia boa, que tem um grau grande de evolução, que a questão sexual não faz mais diferença na vida dessas pessoas. E não são pessoas quadradas, pessoas beatas, pessoas, né? Nada disso. É uma questão de você já ter energia a qual não faz falta receber uma energia de outro, né? Você, inclusive, consegue expandir a sua energia. A espiritualidade superior, eles não têm necessidade de corpo mais, eles não têm necessidade de sexo. O sexo, para nós, significa ainda seres em desenvolvimento. Significa ainda que nós somos seres atrasados moralmente que têm essa necessidade da troca de energia. E o sexo, querendo ou não, ele é a energia mais potente que o ser humano pode conseguir desenvolver. É uma energia tão forte que seja aonde você estiver, por onde você estiver passando, se tiver espíritos em volta, eles sentem aquela energia, eles vêm para poder puxar essa energia para eles. Se o casal está trocando energia, se o casal realmente se ama, a energia de um vai para o outro e vice-versa. Mas se o casal só está ali aleatório, querendo fazer naquela potência do desejo só, quem está passando em volta e sente isso, fala, opa, ali não tem troca, ali só tem expansão de energia. Eles vêm para poder captar essa energia, que são os vampiros. Que aí é onde Fernando viu com seus próprios olhos o que é que acontece com as pessoas que acabam tendo essa sensação de libertinagem. Não é liberdade, é libertinagem, né? Que é a promiscuidade, é o excesso. A promiscuidade é o excesso. O sexo em si não tem mal nenhum, quando duas pessoas realmente trocam energia e se amam. Mas a promiscuidade tem problema sim, e um problema muito sério, porque é difícil sair disso. É a mesma coisa que a pessoa sente do vício de cigarro, vício de drogas ilícitas, vício de bebida alcoólica. O sexo também vicia, e às vezes até mais. Então é muito complicada essa situação, e eu tenho certeza, não só nesse livro, mas em muitas obras a gente vai ver situações assim lamentáveis, que o ser humano aparece tão lindo fisicamente e tão podre dentro do seu espírito, do seu desenvolvimento espiritual. Então, que a gente aproveite esse capítulo aqui para poder fazer um balanço da nossa própria vida, né? Como é que eu estou lidando com essa questão do sexo? Eu estou tratando as pessoas com respeito, eu estou sendo sincero aos meus relacionamentos, eu estou sendo sincero aos meus sentimentos, eu estou sendo vigilante diante das minhas ações perante a essa questão sexual, né? Estou tratando isso de uma forma natural ou promíscua. Então, é importante a gente sempre levantar as questões do nosso comportamento, porque ele gera consequências. E as consequências podem ser boas, a gente reencontrar pessoas que falam assim, nossa, eu gostei tanto de estar com você, você me fez tão bem, como a gente também pode reencontrar os nossos inimigos, aquelas pessoas às quais a gente criou tanta situação ruim, que onde quer que a gente esteja, eles vão reconhecer a gente pela nossa energia e vão desejar sempre o mal pra gente, porque eles também foram lesados. Então, atenção a essa questão.